Olá, que alegria, que bênção, que privilégio que nós temos de uma vez mais estarmos juntos, reunidos no amor do Eterno, para esse nosso tempo de espiritualidade na mesa. Nós estamos esses dias meditando sobre a unidade e os perigos que compromete ou pode vir comprometer aquilo que é mais precioso, que é um testemunho daquilo que é o reino de Deus, é um testemunho visível e público de Deus estar em seu povo, em sua igreja na terra, que é a unidade. Antes de nós prosseguirmos, eu quero convidar você para orar comigo neste momento. Pai de amor, Pai querido, em Cristo Jesus, queremos te pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha nos dar espírito de sabedoria e revelação para entendermos a importância de sermos um povo coeso, um povo que caminha em unidade, um povo que ouve a sua voz e aprende a dizer sim, Senhor, e obrigado, Senhor. Pai, é o que te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Hoje eu quero meditar com você sobre mais dois perigos que compromete a unidade na igreja. Mas entenda bem, não é somente a igreja que precisa caminhar em unidade. A família também precisa caminhar em unidade. Mas nós estamos falando da família da fé. Nós estamos falando nesses dias agora sobre a unidade na igreja. E outro perigo que eu quero ressaltar se encontra em Filipenses capítulo 2, versículo 21. Paulo fala sobre o perigo de líderes buscarem seus próprios interesses. Paulo envia Timóteo à igreja de Filipos e dá bom testemunho acerca dele. Denuncia ao mesmo tempo alguns líderes que buscavam seus próprios interesses. Esses líderes eram amantes do holofotes, não buscavam a glória de Deus e nem a edificação da igreja, mas a construção de monumentos aos seus próprios nomes. Então Paulo fala sobre esse grande perigo, que é o perigo de nós termos líderes ou uma liderança que busca seus próprios interesses e não o interesse do reino de Deus, o interesse da glória de Deus, o interesse da vontade eterna e suprema de Deus. O segundo perigo que eu quero falar hoje é o perigo do mundanismo na igreja. Filipenses capítulo 3, do versículo 17 ao versículo 19, eu até recomendo que você leia, venha ler aí na sua casa ou onde você estiver, né? E possa meditar e perceber o perigo. Que perigo é esse, pastor Rogério? O perigo do mundanismo na igreja. A unidade da igreja de Filipos estava sendo ameaçada por homens mundanos, libertinos e imorais. Essas pessoas fizeram Paulo sofrer de tal modo que o levaram às lágrimas. Nós vemos isso em Filipenses capítulo 3, versículo de número 18. Paulo os chama de inimigos da cruz de Cristo. Estes homens mundanos são inimigos da cruz de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Essas pessoas eram mundanas, pois só se preocupavam com coisas terrenas. Todos nós temos que tomar muito cuidado, porque ser mundano é estar vivendo em uma prática, em um espírito maligno, que é exatamente se preocupar e pensar somente em coisas terrenas. A Bíblia nos mostra que estes homens eram comilões, beberrões, imorais, com uma visão muito liberal da fé cristã. Veja bem, é aquele tipo de gente, do tipo que sempre dizem, isso não é pecado, não tem problema.
Em vez de a igreja seguir a vida escandalosa desses homens libertinos, deveria imitar o Cristo eterno. Assim como Paulo diz que ele era imitador de Cristo, a igreja deveria imitar ele como líder, como apóstolo, como alguém com uma voz profética na igreja. Nós precisamos atentar bem a quem ouvimos. Existem muitos no nosso meio, muitos que dizem que faz parte da família da fé, que se tornaram homens amantes de si mesmo, se tornaram homens libertinos, imorais, se tornaram homens que buscam seus próprios interesses. A estes devemos dizer não. Precisamos seguir, precisamos estar com homens e mulheres que realmente amam o Senhor, que são pelo Senhor, que são pela vida com Deus e que são pela igreja do Senhor. Um forte abraço, um grande beijo no coração de todos e até a próxima.